Esse tema da autoapreciação, ele é bem interessante, porque a gente acha que a gente precisa gerar qualidades, né? Que a gente precisa gerar habilidades no mundo. E de fato é útil que a gente gere habilidades, que a gente aprenda coisas, né? Que a gente possa ser útil dentro das áreas específicas. Isso é interessante, mas é como se a gente, sem fazer treinamento algum, sem fazer formação alguma, a gente já tem assim, um manancial de qualidades que a gente precisa descobrir. A gente só precisa ver que elas já estão ali. Então a autoapreciação ela passa por isso, né? Por a gente começar através desse olhar para dentro, encontrar habilidades que a gente não imaginava que a gente tinha. A gente não precisa treinar, a gente pode treinar, ampliar, mas a gente já tem compaixão, a gente já tem uma série de habilidades que seria muito útil se a gente as encontrasse e começasse a ampliar. Quando a gente silencia, quando a gente vai tirando um pouco das camadas de conteúdo e filtros através dos quais a gente olha para o mundo, filtros de carência, filtros de pressa, filtros de urgência, quando a gente silencia, a gente vai começando a encontrar uma coisa que um professor que eu acompanho, assim, ele chama de sanidade básica. Então isso é uma boa notícia, assim, né? A gente descobrir que a gente tem uma sanidade básica para a qual a gente pode retornar. Mas é o retorno que às vezes a gente não consegue fazer porque a gente está muito acelerado, né? A gente sempre está achando que a gente deve desenvolver alguma habilidade através de um treinamento em inteligências específicas, ao invés de descobrir aquilo que a gente já tem. Mas para a gente descobrir o que a gente já tem, a gente precisa desse retorno ao silêncio, desse retorno ao mundo interno, né? Aí, quando a gente começa a olhar para o mundo interno, a gente vai descobrindo uma série de coisas. A gente descobre que a gente tem muitas qualidades positivas e benignas, mas a gente também começa a descobrir umas sementes assim não muito auspiciosas, né? A gente começa a descobrir que tem carência, que tem raiva, que tem uma série de coisas. Mas a autoapreciação, eu acho que ela começa a se fortalecer de fato quando a gente descobre que tem as duas coisas, mas que às vezes a gente se acopla, digamos, a uma bolha, a uma frequência de raiva, mas a gente sai daquilo e daqui a pouco a gente é super ampla, super compreensiva e a gente olha para aquela raiva e fala, não sei por que eu falei aquilo de forma tão agressiva. Então eu acho assim que a autoapreciação ela precisa passar por isso, sabe? Então esse insight assim, uau, às vezes eu sou ampla e às vezes eu sou limitada, ou às vezes eu opero com uma mente ampla e às vezes eu opero com uma mente limitada. Ou seja, eu não sou nenhuma nem outra. Eu posso começar a olhar para essa liberdade de escolher como que eu quero ser. Porque ora eu sou de um jeito, ora eu sou de outro, de uma forma um pouco aleatória, assim. Mas quando a gente começa a descobrir que tem essa mobilidade, a gente começa a dizer, não, eu quero ficar mais para esse lado, com essa mente mais ampla, porque eu percebo que ela é muito mais espaçosa, que tem muito mais possibilidade de, enfim, beneficiar a mim mesma e as pessoas nesse lugar. A gente começa a conseguir fazer esse tipo de decisão, esse tipo de escolha. Se a gente eventualmente só focar nas qualidades, pode ser que a gente se frustre quando não encontra as qualidades, né? Mas a gente sempre encontra. Se procura bem, a gente encontra.